Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre viabilidade econômica de usinas renováveis, baterias e bioenergia em 2026 com o Eduardo Tobias, que é sócio fundador da VAT Capital, também é meu colega no corpo docente da FGV e também, mais importante de tudo, professor aqui na Rede Energia. Lembrando que se você tem interesse nesse tema, a Red tem uma seleção de conteúdos exclusivos onde você encontra masterclasses, podcasts, artigos, cursos sobre o assunto. O link para acessar a série, que é exclusiva para os nossos assinantes, está aqui na descrição do episódio. E antes de passar a palavra para o Tobias se apresentar, nós vamos mostrar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. E depois desse comercial, Tobias, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Maravilha. Bom, olá a todos. Queria cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo e agradecer a você, Fabiola, suas sócias, eu trabalho aí da Rede Energia. Obrigado pelo convite. Bom, a Fabiola falou, né, que eu sou sócio da VAT Capital, uma empresa de assessoria financeira dedicada ao setor de renováveis. Então, fazemos estudo de viabilidade econômica de projetos, estruturação de financiamento, assessoria para fusões e aquisições. Convido a quem puder visitar nosso site www.vatcapital.com.br e feliz de estar aqui no 4º podcast, né? Já tem um tempinho que a gente não fala de viabilidade econômica de projetos, hoje fala um pouquinho também de baterias, de bioenergia, aí, que é um tema emergente, estou bastante animado. Obrigada, Tobias. A nossa audiência sempre adora ouvir você, então vai ser um prazer conversar. Eu queria começar perguntando sobre esse momento que os setores eólico e fotovoltaico aqui, estou falando primeiro da questão centralizada, né? É de fato um momento muito crítico, muito difícil. E aí você que está muito ali no front, fazendo a estruturação de novos projetos, vendo as questões de financiamento, como você enxerga a viabilização de novos projetos nesse contexto todo? E talvez o que mais dói hoje, né, nesses setores é a questão do curtailment. Sim, sem dúvida. Acho que o curtailment cresceu muito em volume, né? A gente tem com números da Volt aí em torno de 20% da Volt e da própria rede também que faz acompanhamento, né? 20% da energia do ano passado cortada entre eólica e fotovoltaica e mais do que isso, né? O preço de reposição dessa energia cortada deixou de sair do piso do PLD e está atingindo patamares altos, inclusive no horário de corte, que é quando em tese tem essa sobreoferta, né? O preço deveria ser mais baixo e não necessariamente tem sido, então isso tem trazido um grande prejuízo, né? Isso é uma de muitos desafios, mas sem dúvida eu diria que é o que está doendo mais, né, nesse momento. E aí não é efetivamente um momento favorável para o desenvolvimento de novos projetos, mas aí isso faz com que, como sempre, né, no Brasil, os empreendedores tenham que ser muito inovadores, né, inventivos aí nas soluções. Acho que o que eu tenho apregoado aí com os nossos clientes e é um diferencial da fotovoltaica, principalmente, explorar projetos junto à carga, que nasçam junto à carga, né? E aí o fato da irradiação ser mais democrática do que o vento permite mais flexibilidade para você instalar uma fotovoltaica junto ao consumidor. Então, estamos falando da autoprodução in situ, né, dentro da cerca, o que permite não ter o curtailment, não ter a TUSH, então a gente nem entra na discussão do desconto ou não desconto, você não tem, né? E você também economiza as perdas até o centro de gravidade. Então, eventualmente, normalmente, você tem uma geração um pouco pior, mas isso é mais do que compensado por outros fatores e mitigação de risco aqui, sem dúvida, né? Questão também de modulação, de submercado e tudo mais, né? Eu tenho visto também, acho que os desenvolvedores de projetos e investidores já têm se mobilizado a priorizar mais projetos os chamados tipo 3, né?
conectados na distribuidora, que por enquanto ainda não estão sofrendo o curtailment, né? Obviamente isso é um risco iminente, mas esses são projetos aí que o risco, enfim, é menos óbvio. Então a gente está vendo alguma priorização disso, obviamente também priorização de expansões, mas expansões de projetos tipo 3. Temos inclusive alguns eólicos, né, conectados em distribuição, não é tão comum quanto o fotovoltaico. E aí, naturalmente, em se tratando de novos projetos, a prioridade é aqueles que ainda é possível ter o desconto de 50% na TUSD, que está ficando cada vez mais raro, né? A gente também tem visto e provocado os clientes a avaliar retrofit das suas usinas, então, tanto eólicas, que a gente já tem um parque relativamente antigo, né? Se a gente for pensar dos primeiros projetos entrando em operação ali 2010, um pouquinho antes e bastante depois, você já tem parques aí com mais de 10 anos. E para aqueles que têm bom recurso eólico, acho que faz sentido avaliar, melhorar, né? Acho que a gente está vendo um movimento dos geradores em geral, mais focados em asset management, em melhorar a gestão e desempenho das plantas, do que aquele foco muito grande em expansão, né? Isso, inclusive, para geração distribuída, aí que a gente pode falar depois. Certamente avaliação de aplicação de baterias, né? Então, se a gente for pensar em tentar mitigar de alguma forma o curtailment, enquanto as regras não ficam mais claras, acho que esse é um dos caminhos, né? Não depender somente da ocorrência de um LRCAP, mas avaliar, colocar nesses parques com cortes mais gritantes, um pouco de baterias que seja aí para mitigar, e a gente tem nas nossas modelagens visto que essa conta está melhorando bastante nos últimos 12 meses aí por diversos fatores. Enfim, então isso é um pouco os caminhos possíveis hoje num ambiente bastante desafiador, de taxa de juros muito alta, né? Você tem uma série de outros desafios aqui a serem enfrentados. Tobias, você comentou sobre BESS behind the meter para aliviar aí o curtailment, né? Você enxerga outras aplicações de BESS que parem em pé? Esse ovo da bateria para em pé? Como que ele para em pé? Sim. Acho que esse é um dos grandes questionamentos. Acho que até entrando um pouquinho no behind the meter antes de responder os demais modelos de negócio, né? Eu já ouço há 3 anos, quando começou o curtailment, era sempre aquela história, né? O BES é caro, o BES é caro, o BES virou um negócio que acho que fixou na cabeça das pessoas. Números da Bloomberg de janeiro agora dizem que mundialmente baterias estacionárias caíram em dólar 45% o preço. Então isso muda completamente o jogo, né? Esse ano a gente ainda tem subsídio da exportação, subsídio chinês na exportação da bateria até dezembro, e ano que vem a gente tem o fim do IPI para baterias, que já traz também uma redução significativa. Então, pensando no behind the meter na geração, e já falo dos outros modelos de negócio, a gente não só tem um CAPEX muito menor do que o que a gente vinha modelando antes, e efetivamente menor, inclusive no Brasil, como a gente também tem, como eu disse lá no início, um custo oportunidade de botar esse BES em função do curtailment mais alto e da substituição da energia cortada muito mais caro, o que faz que essa conta possa fechar em muitas circunstâncias. E uma outra coisa que acho que antes não era relevante na modelagem, porque quando a gente pensa em baterias, a gente pensa em fluxo de caixa incremental, né? Eu estou botando a bateria e eu vou remunerar esse investimento com redução de perdas ou econômicas, né, do meu ativo, quando eu coloco isso behind the meter. E na geração, a maioria das usinas eólicas e fotovoltaicas venderam energia flat. E o risco de modulação antes tinha um custo financeiro pequeno. E hoje, já desde o ano passado, ficou isso bastante grande, né? Então você tem os players hoje gastando milhões todos os meses só para transformar a curva deles de geração em flat, não só na fotovoltaica, na eólica também, né? Isso é menos grave na eólica, mas também. Então, a hora que você põe tudo isso e a iminência de, na discussão da CP39, os geradores poderem reduzir até 30% do seu MUST, da usina operacional, tudo isso junto faz a conta ficar muito melhor. É óbvio que não é uma solução absoluta para o curtailment. Você tem que trabalhar no dimensionamento dessa bateria. Quanto menor, mais fácil o investimento se pagar, você usa mais essa bateria, mas isso é parte da solução, e convido e provoco a todos aí empreendedores que ainda têm
aquele slogan de que a bateria está cara, a atualizarem seus cálculos, porque isso é algo que já se pode fazer desde já. E se eventualmente, em algumas circunstâncias ainda a conta não está fechando, deixa seu projeto pronto, feito, layout, característica técnica, licença prévia, porque subiu um pouquinho o PLD, aumentou um pouquinho o curtailment, caiu um pouquinho mais o CAPEX, aí se ainda não está fechando a conta vai fechar, né? Entrando nos outros modelos de negócio, né? Acho que o que a gente tem mais visto no mercado é BaaS as a Service para junto a comercial industrial, né? Para load shift, então aí junto à carga, né? Também behind the meter. Aqui, para algumas aplicações a conta já é boa tal como está, então a gente tem visto muitos casos onde do load shift, né, alterando o horário da carga, onde tem um diferencial muito grande entre preço da tarifa ponta e fora ponta. Isso faz sentido. Aqui, naturalmente, tem um desafio análogo ao que a gente teve com a GD remota lá no passado. Você chega no cliente, ele ainda, na maioria dos casos, não conhece bem a tecnologia. Então, assim, por mais que eu acho que hoje já está óbvio que o modelo de negócio é o BaaS as a Service, ou seja, o investidor faz o CAPEX para o cliente, cujo negócio principal não é bateria, não precisa botar o dinheiro na frente, mas ainda assim você tem aquela barreira de conhecimento, de, putz, será que realmente ele vai me dar essa economia? Será que eu posso confiar nesse investidor, que normalmente é uma startup, uma empresa recém-constituída? Putz, eu não quero assinar um contrato, eu cliente, né, comercial industrial, não quero assinar um contrato de 10 anos, eu quero assinar de 2, de 3, para ver se é isso mesmo, só que a conta não fecha para o gerador em 2, 3 anos, ele precisa de um contrato longo. Então, acho que tem um tempo aí em que os empreendedores precisam abrir esse mercado, né, educar os consumidores, e isso demora um tempinho, né? Então, estão saindo projetos, muitos já BES junto com fotovoltaica, outros só BES, né? E eu acho que esse vai ser um grande mercado, mas tem uma maturação mais longa, né? A gente tem um diferencial no Brasil da oportunidade do agro, né? Seja em locais onde a energia não chega ou não chega com tanta qualidade, tem que se usar geração a diesel, né? Então, por exemplo, os casos de irrigação, né? Irrigação poucos sabem, né? Mas ela normalmente é feita à noite, por causa da evaporação da água, é menor. E aí, se você tem a fotovoltaica, ela precisa estar junto com o BES para você poder aproveitar, e na hora de substituir o diesel, a conta é mais fácil de fechar, né? E é um setor, assim, com uma oportunidade gigante, mas também esses mesmos desafios de originar contratos de longo prazo. A gente também vê muita oportunidade de aplicação do BES na GD remota, e a gente tem visto os players, os investidores olhando muito só para zerar aquele corte do inversor, né, da sobrepotência, do overload ratio, mas a gente tem explorado com alguns clientes você dobrar a capacidade pico da usina sem mexer a potência do inversor, para não perder enquadramento na GD1. Assim, é curioso que você consegue fazer com que o fator de capacidade da usina fotovoltaica seja de um bom projeto eólico quando você faz isso, né? Naturalmente depende de um retrofit, tem algum risco regulatório de perda da GD1 por ser algo novo, mas na prática você não está necessariamente mexendo a potência dos inversores. Então, acho que é algo que a ser explorado. Então, assim, resumindo, tem vários ângulos. Obviamente, é mais difícil quando a gente ainda não tem a regulação, né? Quando a gente ainda não tem remuneração de serviços ancilares e tudo mais, não tem a clareza se nos casos que vão ser conectados à rede vai ser cobrado a TUSG e também a TUSD, mas, assim, os negócios estão acontecendo apesar disso tudo. Tobias, isso tudo aí, já vamos dar um spoiler. No seu curso, você vai explicar isso aí, porque em um podcast não dá, é muito pouquinho. Sim, Ah, bom, ufa! bom ponto, Fabiola. Vai ser uma das novidades aí, dedicar um tempo maior a baterias aí no curso esse ano, que já vai ser a quarta edição, né? Legal, vamos deixar então no final vocês falam melhor sobre o curso, mas é só porque eu fiquei até ansiosa, porque é tanta coisa aí de bateria que se você não colocasse no curso ia ser uma pena. Que bom, muito bom. Agora, Tobias, você deu aí uma pincelada sobre a GD e a gente acompanhou aí recentemente, a GD sofreu também um impacto relevante em função até do encargo complementar da CDE, enfim, tem várias coisas afetando também o setor de geração distribuída, né? Aí agora você comentou sobre as usinas tipo 3. Provavelmente o ONS vai começar a precisar usar também essas usinas para cortar. Talvez daqui a pouco GD remota também. GD remota também começa a enfrentar
como diz, né, a vida adulta do mercado aberto, né, mercado abrindo aí para baixa tensão, enfim. Qual o futuro aí dessa GD com tantas mudanças regulatórias e ameaças? Eu gostei da sua analogia aí da vida adulta, né? A gente pode fazer analogia com a adolescente. A GD remoto saiu daquele momento do estirão, de crescer muito rápido, um monte de espinha no rosto, né? E agora está na hora de amadurecer. Então, assim, eu acho que ficou esse estigma de que era um setor que estava tendo uma rentabilidade extraordinária. Eu acho que isso foi uma mensagem talvez mal comunicada e não necessariamente foi de propósito, né? A gente viu ao longo desses anos, e, enfim, trabalhamos com GD, eu particularmente, há mais de uma década, muitas premissas foram subestimadas, né? E o retorno na prática não era tão alto quanto se aventava, ou talvez a relação risco-retorno, né, ou a parte de riscos foi subestimada. E aí o desafio, que eu acho que está claro para os players maiores de GD remota que estão focando, né, exclusivamente nisso, você tem basicamente distribuidoras ou empresas mais diversificadas que também investem em GD remoto, e aí tudo bem, o cara tem um portfólio, e aí você tem aquelas empresas que cresceram, que, né, foram fundadas há 5, 6, 7 anos atrás do nada, e hoje já são muito grandes, mas estão totalmente apostados, né, na GD remota. E aí, fato é que fechou a janela da GD1. Hoje, inclusive, tem um desafio comercial de colocar energia de várias usinas entrando em operação e muitas entrando com atraso, né? Isso ocorreu em várias regiões. E isso, obviamente, atrapalha bastante o retorno. A questão de perda de clientes, de rotatividade, de inadimplência, do custo de reposição dos clientes, de originação, acho que teve premissas subestimadas em muitas coisas aqui. Obviamente pela inexperiência, né? Isso estava sendo feito e aprendendo ao mesmo tempo e tinha essa correria para conseguir garantir essa compensação 1 para 1 até 2045 no maior volume possível. Então, acho que, assim, basicamente o nome do jogo para os players que estão bastante expostos a GD remoto que eu acho que eles já perceberam que é diversificar, né? Então, assim, esse é um negócio que vive dependendo de regulação, né? Eu que trabalhei em bioenergia no início da minha carreira, eu falava isso do biodiesel, né? Biodiesel é um setor que até hoje depende de uma mistura obrigatória, porque até hoje, na maioria das aplicações, fazendo analogia aqui, o biodiesel ainda não é mais barato que o diesel. Então, se do dia para a noite mudarem o marco legal da geração distribuída, assim, a conta que já não está tão boa quanto deveria ser, pode ir para o espaço. Por outro lado, então isso é uma coisa, diversificar para quem só está concentrado. Agora, para aquele montante gigante de ativos que estão em operação, terminando de desconectar, otimizar a rentabilidade. Então, isso dá para fazer de várias formas, né? Acho que está sendo dedicado agora mais tempo em melhorar o desempenho das usinas, né? Já que aquela febre de expansão reduziu bastante, né? Com o fim da janela da GD1. Eu acho que é uma otimização geográfica muito grande a ser feito, né? A gente fez muita modelagem para a GD e a gente via que o custo de OIM numa planta de 1, 2, 3 mega pesa muito no retorno. Então, se você conseguir ter uma concentração geográfica, né, a gente chama em inglês de clusters, você consegue diluir. Você põe um gerente de OEM numa planta de 2, 3 mega, você já arrebenta, tiro. Então, o que você precisa? Você precisa ter equipes que atendam várias usinas na mesma região. Isso dá para fazer de várias formas, né? Seja consolidando via aquisições, e o setor ainda é muito pulverizado, né? Você tem grandes players com grandes portfólios, mas você tem, assim, uma infinidade de empresários regionais com usinas pequenininhas que tendem a ser consolidados, e isso tem uma eficiência de custo muito grande a ser feito, né? Essa melhora na parte comercial, de encher as usinas, de repor com mais velocidade, de trabalhar redução de inadimplência com tecnologia, enfim, com várias incentivos e tudo mais. E também um lado muito importante, esse eu acho que foi pouco explorado, de reestruturação das dívidas. Como o crescimento foi feito muito rápido, se buscava a dívida que dava do jeito que dava. Então, muitos grupos iam pegando empréstimos ponte, a CDI+, com juros caros, e aí, quando dava, ele fazia o CRI, que era um pouco mais longo, mas ainda muito caro, e demorou para 14.300 ter a regulação das incentivadas. Então, a gente está agora há mais ou menos 2 anos o setor podendo fazer debêntures incentivadas. E pouca gente sabe, a 14.801, que foi a lei que foi publicada em 2024, ela previa uma regra gradativa de prazo de retroatividade, de reembolso
de gastos para debêntures incentivadas em geral, não estou falando só de GD, né? Antes você podia reembolsar 24 meses para trás, agora a partir desse ano você já pode reembolsar 48 meses para trás. Então isso significa que dá para você refinanciar os seus ativos que entraram em operação nos últimos 4 anos. Isso daí pega mais da metade do portfólio de GD remota do Brasil, né? Então você imagina hoje, a gente mesmo fez para um cliente recentemente uma debênture incentivada de 17 anos para a GD. Então isso era inimaginável antes, né? Com taxas de juros relativamente competitivas, né? NTNB está caro, mas os spreads não estão tão altos assim. Então isso dá para melhorar bastante, diminuindo o custo de capital desses portfólios existentes. Então, assim, basicamente, e a inserção de baterias, né? Seja para maximizar a rentabilidade em alguns modelos de negócio, como eu exemplifiquei, seja já se antecipando para mitigação de risco de um eventual corte no futuro, né? Então, tem diversos ângulos aqui para ser trabalhado isso. Legal, Tobias, porque tanto na centralizada quanto na distribuída, eu acho que a mensagem ela é muito parecida, né? No sentido de otimização de ativos operacionais, seja via melhora aí do perfil de dívida, né? O financiamento, seja via otimização da operacional mesmo, né? E até mesmo você aquisição, né? Via remodelar a questão geográfica, otimizar aí a localização desses portfólios de forma a ter mais também, alavancar, né? Um com o outro, né? Você consegue Sim, compensar. sinergias, Interessante. né? Sinergias, Então, legal. Certamente a VAT pode ajudar o pessoal aí nessas soluções. Muito bom. Agora é o seguinte, Tobias, você falou bem rapidamente sobre bioenergia, que eu sei que você, acho que, se não me engano, você fez o mestrado em bioenergia, né? Você tem, Sim, correto. inclusive tem o seu livro, eu tenho o seu livro que você tem aí. Ah, pode fazer o comercial. Esse livro aí, esse mesmo eu tenho. Muito bacana, e eu acho assim que até nesses últimos anos, com crise de Rússia e Ucrânia, agora no Irã, né, eu acho que trouxe aí uma reflexão, uma meditação sobre o quanto que a gente depende de combustíveis fósseis, e não só deles, mas também da logística deles, né? Então, tudo isso acho que traz aí uma reflexão de que será que agora é a hora do setor de bioenergia? Será que agora é o momento da gente realmente tentar extrair mais valor desse setor? Sim, sem dúvida. Eu acho que tem talvez, vou me arriscar aqui a dizer, um complexo de patinho feio, né? Você teve a fotovoltaica era sexy, aí se deu muito atenção e talvez menos a eólica que lá atrás foi sexy, e aí depois veio o hidrogênio, que podemos falar também, que aí foi o da vez. E o nosso país tem assim, características naturais incomparáveis, tanto em volume quanto em competitividade para a bioenergia, e parece que foi um patinho feio, né? Lá atrás, não sei se você se lembra, o primeiro mandato do Lula, antes de descobrirem o pré-sal, o Lula rodava o mundo inteiro para vender o etanol. E aí, a hora que veio o pré-sal, o país perdeu o foco na bioenergia e deixou de valorizar esses atributos. E aí, em momentos como esse, agora, né, volta a ser sexy o tema da bioenergia, e sexy, assim, estamos falando economicamente competitivo, uma oportunidade de crescimento, de mercado interno, de exportação, estamos falando de crescimento econômico, de um setor intensivo em mão de obra, com cadeia produtiva boa parte nacional. Então, assim, você tem uma série de externalidades positivas e que em momentos como esse, né, você citou, Rússia e Ucrânia, lá atrás, que até hoje não terminou, mas enfim, o choque do ponto de vista em preços de energia foi mais lá em 21, 22, e agora do Irã, o tanto que a gente depende de combustível, não só fóssil, mas importado, e aí o importado, como lá na época da Rússia e da Ucrânia, que o gás natural ficou caríssimo e agora voltou a ficar de novo, impacta também fertilizantes, que impactam por sua vez alimentos, que impactam por sua vez inflação, aí a inflação alta e com variáveis dolarizadas, porque é importado, né, muito desses insumos, impacta a taxa de juros, e a taxa de juros, que é a política monetária do Banco Central, encarece todas as atividades econômicas. Então, tem um ciclo vicioso que acho que em momentos de crise como essa a gente tem que enxergar o lado positivo e valorizar o nosso atributo e vender, e lembrar que bioenergia não é só agro, né? Tem a parte de resíduos, que é muito importante, de economia circular, né? Então de eficiência, e aí são várias oportunidades, assim, para citar algumas, né? A gente teve a lei do combustível do futuro,
e aí finalmente o CNPE definiu aí um mandato provisório de 0,5% de biometano no gás natural, né? Que era para começar com 1%, tem uma permissão de chegar até 10%, então a tendência é que isso aos poucos vá crescendo. Isso, obviamente, é uma sinalização importante para os investidores. O Segob, né, vai começar agora a efetivamente ser emitido, finalmente, está sendo regulado. Isso tudo faz com que a conta fique um pouco melhor e esse setor do biogás e do biometano cresça um pouco mais rapidamente, né? O biogás já é um setor que está se desenvolvendo há muito tempo, mas, né, eles paravam no biogás. O investimento na purificação, que é um capex adicional e que traz outros usos, né? Aí você passa a poder fazer o blend, a mistura no gás natural em qualquer percentual, né? Isso traz uma oportunidade de mercado gigantesco, né? Acho que assim como era discutido no hidrogênio, a gente não pode fechar nossa cabeça no binário, né? Vou substituir totalmente o gás natural pelo biometano. A gente tem que pensar no blend. Que isso cria muito mercado e aí o setor vai progredindo aos poucos, né? Então você tem biometano para substituição no diesel, em frota. Se a gente for pensar em frota própria, o agro está rodando com o equipamento todo em diesel. Então, por mais que você tenha uma plantação que está capturando CO2 na fotossíntese, a gente está queimando diesel para fazer essa produção e processamento agrícola. Então, você tem uma super oportunidade aí. O co-firing de biogás em caldeiras a biomassa no agro. Então, mesmo que você não invista na purificação do biogás para o biometano, você também tem esse consumo que pode ser cativo. Já falei do mandato do biometano, agora está sendo finalmente, voltou a ter pressa avaliar misturas maiores de biodiesel no diesel, né? Então você tem, do ponto de vista de combustíveis líquidos, né? O diesel é um super emissor no transporte pesado, então tanto tem a possibilidade que já está ocorrendo de migrar esse transporte pesado para gás natural e ao migrar para gás natural você já emite menos e permite esse mix com biometano. Alguma coisa se fala em eletrificação, né, para frota não tão pesada e que não roda distâncias tão grandes. E aí você tem a parte do diesel com biodiesel, que é um negócio óbvio, né? E a gente está com uma mistura ainda só de 15%, e o país tem toda a capacidade de aumentar bastante esse blend. A gente está tendo já há alguns anos o boom do etanol de milho, agora até de outros cereais. Isso acho que está sendo muito subestimado, mas assim, para quem mora no Sudeste, está acostumado com o etanol, na maior parte do ano, competitivo versus a gasolina. Para quem mora fora, está acostumado com o etanol não competitivo, né? E o etanol de cereais está fazendo com que, progressivamente, o etanol fique mais competitivo, independentemente de subsídio, no sul e no centro-oeste. Então, isso já aumenta o mix da nossa matriz, isso progressivamente vai deslocar o consumo da gasolina para etanol nos veículos leves. E aí uma outra coisa interessante é que essas usinas de etanol de milho, diferentemente da cana, elas não são autossuficientes energeticamente. Elas precisam queimar combustível na caldeira para energia térmica, e elas não têm o bagaço da cana. Então, isso é uma oportunidade para os energy crops, né? Para as plantios energéticos dedicados. Pode ser floresta, pode ser gramíneas. Então, é uma outra oportunidade também para bioenergia. Enfim, tem muita coisa aqui de oportunidade, vários nichos, vários modelos de negócio, além daquele conceito estricto senso do elétron, né, da eletricidade. A gente tem que pensar na energia lato sensu, né? Afinal de contas, a eletricidade é só 18, 19% da nossa matriz energética. Então, a gente tem muito a descarbonizar no sentido lato sensu de matriz energética. É o que eu digo, são elétrons e moléculas, e as moléculas, Sim. nunca antes a gente falou tanto em moléculas não hidrocarbonetos, né? A gente está falando de outras moléculas aí, desde CO2, captura, SAF, como você falou, né? Biometano, que é uma molécula intercambiável com o gás natural, mas enfim, o biogás. Então, realmente é enxergar esse mercado de energia como não apenas elétrons, mas também moléculas, e não só o hidrocarboneto como a molécula, e sim outras. De fato, eu fico encantada quando eu te ouço falar sobre bioenergia, assim, eu acho maravilhoso, porque a economia circular é inteligente, é otimização, né? Então, realmente é encantador. Tobias, queria pegar um gancho que você falou do hidrogênio. O hidrogênio era assim assim, menina dos olhos, né? Só se falava hidrogênio e de repente ele foi murchando, murchando. A gente quer saber, hidrogênio foi bolha? Enfim, como é que a gente também faz esse ovo parar em pé? Vai parar em pé? Fala para nós aí.
É uma boa, agora pegou na ferida, né? Bom, eu não sei se bolha é o melhor termo, né? Os gringos usavam o termo hype, que era moda, né? Eu não diria que bolha, porque não houve tantos investimentos assim, né? Agora, certamente foi uma moda, né? Era a solução de todos os problemas, tal. Acho que o primeiro choque de realidade foi quando o Michael Liebrecht, que foi o fundador da New Energy Finance, depois Bloomberg New Energy Finance, veio com aquela escada do hidrogênio, falando, calma, pessoal. Tecnicamente, dá para aplicar hidrogênio verde ou renovável em 1 milhão de coisas, mas a gente tem que pensar aonde ele é a solução de transição energética mais competitiva, porque aonde faz sentido eletrificar, é mais barato eletrificar, sei lá, veículos leves no Brasil, poxa, etanol, no Brasil é mais fácil botar biodiesel, depois gás natural e biometano, para depois pensar em hidrogênio, e a gente já tinha um consumo de hidrogênio fóssil responsável pela emissão de mais ou menos 2% de todas as emissões globais, que não é pouca coisa. Então, foi basicamente aquele choque do tipo, pessoal, vamos primeiro focar em substituir o consumo do hidrogênio fóssil pelo renovável, que é o que a China está fazendo, né? Obviamente com subsídios e tudo mais, mas basicamente hoje quem cresceu fortemente em hidrogênio verde foi só a China, também com interesse de desenvolvimento da cadeia produtiva, né? Eles viraram os maiores e mais competitivos fabricantes de eletrolisador, mas teve esse choque de aplicação. E um outro ponto que eu acho que é importante, e no tema econômico, né, mudou as premissas econômicas por trás. Não sei se você vai se lembrar, Fabiola, tinha um relatório famoso da McKinsey de 2020 e 2021, que mostrava esse crescimento do mercado, as expectativas, e da Bloomberg também. Só que naquela época a gente estava no início do Covid, então a gente estava em 21 com números de 2028, no qual o custo nivelado de eletricidade, que eles calculam, que é uma premissa mais simplificada, né, estava na casa ali de 20, 25 dólares, no Brasil uns 25 dólares, e eles falavam, até 2030, em uma década, isso vai cair para 15, 18. E aí o capex do eletrizador vai ficar mais barato, e aí a conta vai ficar fantástica. E a gente estava num momento também que o gás, que o competidor do hidrogênio verde, o principal, né, o mainstream, é o hidrogênio cinza, gás natural, e na China produzido a partir do carvão. Né? E o gás natural também estava num momento de preço alto por causa do conflito da Ucrânia. E aí, o que aconteceu na prática? E pré-Covid, a gente estava num momento, e no início da Covid também, de custo de capital muito baixo. Né? Os países estavam diminuindo a taxa de juros para fomentar suas economias no momento de recessão e tudo mais. Então, essa projeção de cair o LCOE de 25 dólares para 18 em uma década e de custo de capital barato, aconteceu justamente o contrário. A energia foi de 25 dólares para 45,50 em 2 anos, e o custo de capital no mundo inteiro, inclusive no Brasil, bastante no Brasil, subiu horrores. Né? Na época a gente tinha uma Selic a 2,5%. Né? É um negócio nunca antes visto. Né? Era a taxa de juros negativo, né? Se a gente for comparar com a inflação da época. Então, essas premissas mudaram também. Né? Então, não foi só uma questão de moda. O fundamento econômico esperado, né? A conta não fechava naquela época, mas se esperava que ia fechar em coisa de 5 anos. E aí, na verdade, a conta ficou pior. Algumas coisas efetivamente aconteceram como se esperava, né? O capex do eletrolisador caiu bastante, né? A China avançou espetacularmente, né? Nessa produção, mas o desempenho dos eletrolisadores não é tão bom quanto se imaginou ali no início, para os alcalinos principalmente para acompanhar a intermitência da eólica e da fotovoltaica, e o alcalino ainda é a tecnologia mais barata, né? Então, assim, algumas coisas avançaram, eu diria ali, principalmente no custo do eletrolisador, mas outras, assim, enquanto a eletricidade renovável não for bem mais barata e o custo de capital não voltar a diminuir, é complicado. E aí tem toda aquela novela das certificações, né? Então ficava lá a União Europeia, não, eu não posso renováveis de bioenergia, eu quero, como é que fala? Correlação temporal hora a hora, adicionalidade. Adicionalidade, isso. Assim, pessoal, assim, eu sei que cada um tem uma opinião, teve polêmica e coisa e tal, mas eu vou dar só uma informação. Semana passada, estamos gravando aqui em 28 de abril, a Atomy, que é uma empresa inglesa, acabou de anunciar a decisão final de investimento de um projeto gigante de fertilizantes para hidrogênio verde e amônia verde no Paraguai, com eletricidade de Itaipu 24/7, flat, sem
essas restrições. Por quê? Porque a conta fecha com eletricidade no preço do Paraguai, não tem variação, então ele opera o eletrolisador o ano inteiro. Sabe para quem eles vão vender fertilizante? Para o centro-oeste brasileiro. Vai precisar de renovável? Não, vai ser mais barato do que o fóssil. Vende um fertilizante mais barato do que o fóssil para o agricultor. Assim, entre nós, não importa se é verde ou não é verde, ele vai comprar o mais barato. Então, assim, criou-se, né, o perfeito, e isso, obviamente, também era mais caro. Então, acho que a gente tem que buscar um meio termo, né? Obviamente, quem define a certificação é o comprador, e esse projeto do Paraguai tem um comprador do setor de fertilizantes de longo prazo, mas é por uma questão pura e simples, que a conta fecha. Então, ele vai lá e oferece um contrato de longo prazo, porque ele sabe que ele vai conseguir vender esse produto, porque o preço é mais competitivo. Então, assim, eu não acho que saiu de questão o hidrogênio, eu acho que tem um ajuste de expectativa de prazo, mas muito por causa desses fundamentos econômicos, né? Muita política pública recuou, né? O Inflation Reduction Act nos Estados Unidos, quando entrou o Trump, a Europa está protelando algumas metas, até porque não foram factíveis com todas essas restrições que eles criaram. E, naturalmente, no Brasil, né, acho que vale destacar, até hoje não saiu uma política de demanda. Então, assim, enquanto o consumidor não for obrigado a comprar o produto verde, ele só vai comprar se for mais barato. Você vai ver uma ou outra iniciativa de 1% de blend e tal, como foi feita em Cubatão, na Iara, com biometano, fazendo, fertilizante hidrogênio a partir do biometano, que mistura também com intercambiável com o gás natural, é lindo, mas assim, é em pequena escala. Ninguém vai pagar prêmios por volumes gigantes, porque senão você destrói o resultado financeiro das empresas e a gente vive num mercado competitivo, então não tem muito segredo. Muito bom, Tobias. Agora sim, tudo que a gente conversou, eu adorei. Agora eu quero saber de tudo isso, o que que você vai detalhar no curso? O povo quer saber. O que que você vai fazer deep dive aí no seu curso que começa 23 de junho, o curso de análise de investimento em usinas renováveis? O que que vai ter lá dentro? Conta para nós, Tobias. Maravilha, Fabiola. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade da quarta edição desse curso, né? Tem sido um sucesso. Eu sempre tento trazer alguma mudança em relação aos anteriores, né? Obviamente, para que também seja atrativo quem já foi aluno, mas temos aí uma vasta amostra de pessoas aí que ainda não fizeram o curso. E o foco é em viabilidade econômica de projetos renováveis. A gente cobre eólica, fotovoltaico, projetos híbridos. Para quem não sabe, a gente, desde a primeira edição, já tem um estudo de caso de termoelétrica a biogás, e agora, até a última edição não teve, vamos ter um primeiro estudo de caso de baterias para LRCAP, né, que acho que é um assunto do momento, no gerúndio, há 2 anos. Espero que esse podcast vá ao ar já tenha saído a portaria do leilão. Mas, de qualquer forma, né, o assunto é sempre emergente, então vamos explorar isso. Desde a edição passada, da terceira, a gente fala um pouquinho também de hidrogênio, da competitividade. A pedido dos ex-alunos, vou inserir agora uma sessão de avaliação de prós e contras do custo nivelado de energia, do LCOE, do LCOS de storage, de H de hydrogen, quando é adequado aplicar essa metodologia, quando ela é boa, quando ela é imperfeita, né, ela é imprecisa. Então, a parte teórica, pessoal, a parte prática de modelagem, né? Então, para quem tem pouca experiência de modelagem, funciona. Para quem já tem mais experiência, a gente já teve vários alunos, vem com dúvidas super cirúrgicas, e aí eu tento responder todas também, com a nossa experiência prática aí com modelagem financeira há 20 anos no setor. Então, basicamente isso, já incorporando o impacto de reforma tributária e todas essas atualizações. Vale dizer também que na plataforma da Red está disponível de maneira assíncrona o curso que eu gravei no final do ano passado, junto com a Rafaela Penito, também de reforma tributária, e estudos de caso em usinas renováveis, que também é um curso que a gente está prevendo fazer uma segunda edição no segundo semestre. Mas para quem tiver interesse no assunto mais dedicado à reforma tributária, está lá disponível no site, desde já. Tobias, obrigada. Você é professor titular da Rede Energia, né? Então aqui as portas, janelas,
tudo da Rede Energia está aberto sempre para você. Cuidado com o vínculo empregatício, hein, Fabiola? A gente faz questão. Tobias, deixa o recado final aí para os nossos ouvintes, fala da FAT, fala dos seus livros, fala um pouquinho aí como que o pessoal acompanha, além do curso, lógico, né, dos cursos que você tem na rede, o que mais aí? Claro, acho que primeiramente, assim, para quem está ouvindo esse podcast, o podcast é aberto inclusive para não assinantes, né, da plataforma, que quem não é assinante, seja assinante, acho que é uma plataforma fantástica para aprimoramento de várias habilidades e atualização, porque o setor é uma emoção atrás da outra, né? Eu achei muito bacana esse trabalho que vocês fizeram agora de trilhas, né? Você pode ir especificamente, querem comercialização, querem regulação, querem desenvolvimento de negócios. Então, convido todos a explorar isso. Acho que é um investimento na carreira de vocês, um setor muito dinâmico, é bastante importante, né? Na VAT, a gente está fazendo esse trabalho de ajudar desenvolvedores de projetos, investidores nacionais ou estrangeiros, principalmente em geração, mas em todos os elos da cadeia, agora estamos expandindo também para transmissão, a fazer melhores investimentos, uma avaliação mais rigorosa de investimento e financiamento para viabilizar esses projetos. Então, aí ficamos à disposição, visitem nosso site, né? Eu fiz a propaganda do livro de bioenergia, análise de investimento em projetos, mas também tenho análise de investimento em projetos de energia solar fotovoltaica. Já estão me pedindo para fazer o de baterias, eu falei, deixa eu aprender um pouco mais, deixa eu passar o primeiro leilão, né? Porque eu preciso, né, ter lições aprendidas aqui para compartilhar. Quem sabe para 2027 aí eu vou trabalhar nisso. Ah, legal, Tobias. A gente vai ficar esperando aqui ansiosamente pelo seu próximo livro, porque é muito bom, muito bem estruturados, organizados, são muito úteis, né? Então, práticos, muito bom. Obrigada demais. E antes de me despedir, queria deixar aquele recadinho. Se você gostou desse episódio, temos vários outros, já é o quarto com Tobias, mas temos muitos outros nessa trilha de desenvolvimento de negócios e outras também. E para deixar as sócias da Rede felizes aqui, você deixa o seu 5 estrelas, o seu joinha na avaliação do podcast. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!